Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês não querem chegar um pouquinho para aqui para frente, não? Ah, pronto. Que a gente fica mais, né? Aconchegantezinho aqui. Tudo certo. Diego, você bota aí para mim, por gentileza? Bom, gente, nosso encontro de hoje, o tema é evolução, né? A doutrina espírita, ela possui 5 fundamentos. O primeiro fundamento da doutrina espírita é Deus. Sem Deus, a gente não conversa nada sobre espiritismo, porque a base de toda a noção, toda a ciência do espírito está no conceito da divindade. O segundo conceito, o pressuposto da doutrina, fundamento da doutrina, é a imortalidade da alma. A gente sabe que os espíritos que somos, quando deixamos esse corpo, vamos para um plano espiritual e lá continuamos conscientes. Ou seja, o espírito não morre. O terceiro pressuposto é que esse espírito é capaz de se comunicar com os encarnados. A comunicabilidade entre vivos e mortos é um fundamento da doutrina espírita. Depois, há um que é um tanto quanto assim polêmico, o povo não gosta muito de falar sobre ele, mas ele é muito interessante, que é a pluralidade dos mundos habitados, que inclui ET, tá certo? Inclui extraterrestre, inclui morar em outro planeta. E o quinto pressuposto é a reencarnação. Existe um sexto, que é o caráter evolutivo, a evolução constante. Então, quando a gente junta tudo, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade entre vivos e mortos, a grande pluralidade das existências, a reencarnação, a gente vê que existe toda uma preparação para que, no momento em que o espírito é criado, ele vai entrar numa senda de desenvolvimento e vai chegar à sua culminância, que é o perfeito, o divino que existe em nós. A gente vai falar sobre isso hoje, mas, de uma forma geral, a evolução ela não está somente no espírito humano, porque a força divina, a força criadora, está em todo o universo, está nos multiversos, está em todas as existências possíveis. Então a gente precisa entender um pouco como é que essa natureza se expressa, para que nós possamos entender como é que o espírito evolui. Uma pergunta que não quer calar, e que muita gente faz, é por que Deus não nos fez perfeitos? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que a gente tem que ter mau humor? Por que a gente tem que ter um comportamento errático? Por que a gente tem que sofrer? Por que tem que morrer? Por que tem que passar por essas dificuldades todas? Não já dava para vir perfeitinho, pronto, acabado, já espírito e luz, brilhando, não era melhor? Mas a natureza, nada se manifesta assim na natureza. A natureza não dá saltos, vocês já ouviram essa expressão, não é? Então, na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também já foi um átomo. Ou seja, essa máxima dentro do Espiritismo, de que há uma evolução em tudo a partir de Deus, é o que leva, muitas vezes, a essa discussão, se Deus criou, se o ato criador de Deus foi um ato volitivo, do tipo faça-se a luz, ou se, de repente, as coisas aconteceram pelo acaso. Como tem pessoas que dizem, não, o acaso, de repente, deu à luz alguma coisa e daí tudo se desenvolveu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria começar por uma data. Vocês sabem o que aconteceu nesse dia? Quem sabe?
9 horas do dia 23 de outubro do ano 4004 a.C. O que aconteceu nesse dia? Você vai dizer, Paulo, eu não estava vivo, eu não sei. Segundo alguns, foi aí que tudo começou. Essa data é adotada por algumas pessoas como sendo o início de tudo. É claro que não é, né, gente? Que vocês sabem que só o universo, esse que nós estamos habitando aqui, tem 13,8 bilhões de anos. Não é isso aqui. Mas uma conta feita a partir de Adão, alguém chegou e disse, ó, foi nesse dia aí, ó, 23 de outubro de 4004, que tudo começou. Então, a gente vê que essa coisa da criação e da existência não goza de um consenso. Dependendo da mundividência, dependendo do aspecto teológico, dependendo das crenças, dependendo de uma série de coisas, a gente vai ver que a possibilidade da compreensão do início de tudo pode mudar. Essa aqui é uma outra que todo mundo está mais familiarizado. Esse é o ato da criação segundo a Gênese. No primeiro dia, faça-se a luz, e a luz se fez. O Espírito de Deus vagava sobre as águas, e de repente houve a luz. No segundo dia, o firmamento, a atmosfera. A gente sabe, Deus gostou, achou que aquilo era bom, prosseguiu. No terceiro dia, a parte seca do planeta, as plantas começam a surgir ali no terceiro dia. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. Observe que, olha que coisa interessante. A luz aconteceu em que dia? No primeiro. Só que o sol aconteceu ali no quarto dia. Então, quando fala da luz, não é o sol. Só para ficar claro. Tá certo? No quinto dia, animais marinhos e aves. E no sexto dia, essas belezas que somos nós. E o que... Pois não? Não tinha fotossíntese, né? Não. Por causa que... Não, Não. a pergunta é só um parênteses. Não tinha fotossíntese. Como também você vai dizer que o homem também não era desse jeito. Né? Então, isso aqui é uma teoria. Aí você diz assim, mas Paulo, por que você está falando sobre isso? Porque essa é a teoria do criacionismo. E a teoria do criacionismo hoje, ela disputa com uma outra teoria que é a do evolucionismo. E o povo perde tempo discutindo isso. Na verdade, gente, toda essa literatura antiga, ela não é um registro ipsis literis, ipsis verbis, daquilo que era dito, estudado naquele tempo. Vocês imaginam que essa história da Gênese deve ter, antes de Jesus, mais ou menos uns 1.500 anos, 1.400 anos. E você vê que antes de Jesus, 1.400 anos, como é que vivia um homem? Como é que enxergava a natureza? Como pensava? Como simbolizava? E observe o que eles escrevem. Eles estão trazendo, através de um rito simbólico e através de figuras simbólicas, as representações daquilo que, no seu entendimento, foi o ato da criação. E é claro que esses homens que pensam desse jeito não são pessoas comuns. São pessoas, são espíritos que já viveram, que conhecem, que têm acesso a essas informações, e eles, representando isso no seu tempo, com sua linguagem, eles trazem essas figuras. O interessante é que quando a gente vê essa luz brilhando no primeiro dia, um cientista que é evolucionista disse, olha, tudo começou com o Big Bang, que foi o quê? Uma explosão, uma espécie de faça-se a luz. É um negócio estranho isso, né? Parece que é uma coincidência. Então, eu não me pego nesses elementos de dia, até porque isso não são dias, são eras, são etapas do desenvolvimento. A ordem não necessariamente é essa. A ordem natural não necessariamente é essa, mas a gente precisa entender.
Como é que o homem se percebe no meio do cosmos? Como é que o homem se percebe no meio da natureza? E como é que ele acha que tudo aconteceu? Se nós não tivéssemos essa curiosidade de saber o que aconteceu, como aconteceu, a nossa vida perderia um pouco o sentido, porque a mente humana é perquiridora. Ela não admite ver uma realidade e não tentar aprofundar a sonda nessa realidade. Por isso é que a gente se mete, às vezes, em determinados tipos de procura, mesmo que não tenha resposta. Eu vou dizer um exemplo: Deus. Tentar entender Deus com a mente humana é uma tarefa quase impossível. Por quê? Porque Deus foge de todos os conceitos que a gente pode imaginar com relação a uma coisa. E aí o que a gente fez com Deus? A gente encaixou Deus dentro de um conceito humanizado. Deus é quase um homem. Deus tem vontade, Deus tem querer, Deus tem uma forma, Deus fica em um lugar. Não é assim que a gente pensa? Pois é. Então, essa é a mesma situação. Porque o outro lado disso é o acaso, gente. E o acaso, é interessante pensar que o acaso possa ter criado tudo. Quando eu penso no acaso, eu penso na pluralidade das existências. Quando eu digo existência, eu não estou falando de reencarnação aqui, não, eu estou falando das formas possíveis. Imagine só no planeta Terra quantos tipos de rosas, de flores existem. Imagine quantos tipos de formiga, de borboletas, de cores diferentes, de asas de pássaros, de tudo que existe. Imagine o universo agora, buracos negros, as estrelas, a formação do universo, tudo absolutamente perfeito, se encaixando de maneira perfeita. E a gente diz, mas é o acaso que fez isso? Será que o acaso tem essa possibilidade de, em tão pouco tempo, porque embora 14 bilhões de anos possa ser um tempo muito longo, mas para você ficar fazendo tentativa e erro para construir essa pluralidade perfeita da vida, é algo que é um tempo muito curto. Observe também o ser humano, o nosso corpo, um olho. A gente está olhando aqui, está vendo em 3D, uma coisa perfeita. O nosso cérebro, a forma como funciona o cérebro, né? O cérebro consegue viajar no tempo. Quem é que lembra de uma festinha de 15 anos que participou? E quando a gente ouve uma música, a gente parece que se transporta. Não é assim? Funciona? A mente é incrível, além de, claro, de todas as faculdades que ela possui, da telepatia, não é? O desdobramento, as possibilidades todas que a gente vê no espírito se manifestando, diz, mas isso foi obra do acaso? Será mesmo que isso foi obra do acaso? E aí começam a surgir outras ideias. O planeta Terra, por exemplo, a Lua, outros planetas foram criados através da poeira estelar, da poeira, né, estelar, a poeira que está aí no cosmos, se espalhando, foi juntando, formando os planetas. Né? A gente vai vendo isso. E quando a gente observa a embriogênese, ali, naquele processo da formação de um indivíduo dentro da barriga da mãe, a gente vê quase que uma sucessão de formas diferentes. Ou não é um fetinho pequenininho, não parece uma samambaia, não parece um girino? Não parece um indivíduo que veio da água? Aí ele vai passando por aquelas etapazinhas até chegar na forma humana. Então, de certa maneira, a gente observa que não somente a evolução é algo presente em tudo, como a gente recorda a nossa história desde o começo até o momento em que nós estamos hoje. São registros que não são apagados, que a gente não perde ao longo do tempo. E aí, o que aconteceu do ponto de vista dessa construção no dia 24 de novembro de 1859? Aí você sai de casa sexta-feira de noite para vir para Uli e a gente ficar fazendo essas perguntas, não é verdade? Não é uma perversidade isso? Mas vocês sabem o que aconteceu nesse dia? E Darwin, exatamente. Então, nesse dia, até esse momento, nós tínhamos uma ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
apareceu um cara que disse não. O homem veio do macaco. Será que isso abala a estrutura? A igreja ficou satisfeita com isso? Não. A igreja já vinha sofrendo alguns abalos. Por exemplo, desde o século XVII, que existiam já pensamentos, pensadores que estavam trazendo revelações, que, por exemplo, a Terra como centro do universo queria contradizer muitas daquelas ideias que estavam na religião. Agora é o Sol que aparece ocupando esse espaço. Isaac Newton vai começar a fazer uma descrição da natureza através das leis da física. Vai escrever os seus princípios matemáticos da filosofia natural. Ele vai trazer aí uma série de fórmulas que vão combinar com René Descartes, que vai dizer que o universo é uma máquina, que combina com o pensamento de alguns gregos, que dizia que, na verdade, tudo se movia como um conjunto de engrenagens. Agora começa a fazer sentido que o universo tem uma dinâmica e que talvez Deus não seja necessário. Que talvez o ato da criação não seja uma hipótese válida, que seja uma coisa da religião. Deus agora está completamente preso dentro de uma caixinha, restrito à fé, restrito a um conjunto limitado de pensamentos. Porque existe a ciência, existe a religião, existe uma separação clara. Porque antes disso, desses eventos, ciência não existia como nós conhecemos, existiam atos de fé e existiam explicações teológicas a respeito da natureza das coisas. Então, começamos a perceber no surgimento do nascimento de um pensamento, quantos mentos, né? A respeito da natureza, e a gente começa a ver que há algo que mexe na nossa alma e na essência do ser. O século XIX é marcado pela ausência de Deus. Em 1804, Laplace vai apresentar a Napoleão uma tese sobre os corpos nebulares e Napoleão pergunta a ele assim: eu gostei muito das suas explicações, mas eu não consegui ver o senhor citar Deus em lugar nenhum. Ele diz: eu não precisei desta hipótese. Deus é uma hipótese. Observe que quando a gente começa a estudar a natureza e compreender o sentido das coisas, aquele ato, aquele ser que cria aquela inteligência externa é desnecessária. Porque é muito mais certo, muito mais lógico, muito mais óbvio você acreditar em uma força da própria natureza. E aí, claro que todas as crenças, tudo aquilo que estava no nosso atavismo, tudo aquilo que... Quer falar alguma coisa? Me perdoe a interrupção, é só para não perder o raciocínio. O senhor falou que Laplace, ele apresentou a Napoleão o quê? Uma tese. Uma tese? Sobre o espaço. Uma tese sobre né? E aí, Napoleão diz da desnecessidade de Deus. Então, observe que esse tipo de mudança, esse tipo de comportamento, ele vai, de certa forma, atingir um aspecto da nossa natureza, que é o teotropismo. O que é o teotropismo? O teotropismo é uma espécie de sentido, uma espécie de direcionamento que a alma possui para ir em busca do divino. Se nós olharmos as tribos, as populações das civilizações mais remotas, a gente vai ver que esse povo, de alguma forma, está idolatrando uma árvore, uma pedra, um objeto. De alguma forma, Deus se constitui, não Deus igual, não um conceito de Deus, mas uma espécie de necessidade de buscar um algo além do físico. Essa capacidade de transcendência do homem é algo natural, e no momento em que a gente faz essa destruição, a gente tira do homem essa possibilidade.
uma perversidade que foi feita com o ser humano dizer que Deus não existe. Uma outra perversidade foi prender Deus dentro dos templos e das religiões. Porque Deus não é propriedade das religiões. Deus é um ente da natureza. Deus é tão natural quanto o ar, quanto o sol, quanto a luz, quanto o átomo, quanto o próton, o nêutron, o elétron. Deus faz parte disso. E quando a gente pega Deus e antropomorfiza Deus e transforma Deus num ser que realiza tarefas, olha como a gente reduz o conceito. Então, hoje, quando a gente vê uma sociedade como do século XX, que entrou do século XIX para o século XX sem Deus, o louco disse, Deus está morto. Entramos no século XX sem Deus. E o Dr. Rollo May, ele escreve um livro na década de 50, o livro é O Homem em Busca de Si Mesmo. E nesse livro, ele diz que as primeiras 2 décadas do século XX foram marcadas pelo vazio existencial. Aí você diz assim, nossa, mas o vazio existencial não é uma coisa da pós-modernidade, não é uma coisa de hoje? Antigamente o povo não ficava sentado na calçada vendo as estrelas e falando da vida dos outros? Não era todo mundo feliz? Mas havia um problema na sociedade. Havia um vazio existencial, uma falta de sentido. O homem estava totalmente voltado para fora. Já estava desde o início do século XX. Então, o que a gente viu depois daí foi só um mais do mesmo. Eu assisto de vez em quando na internet alguns flashes de algumas cidades dos Estados Unidos que o pessoal mostra as ruas com os drogados. Vocês já viram isso? As drogas novas, as chamadas drogas novas. É a destruição do ser humano. E eu fico perguntando o que leva um ser humano a fazer aquilo com ele. A falta de sentido, um vazio existencial. Não tem opção, a pessoa não encontra suporte. O mundo que nós criamos para alegrar os nossos sentidos apagou essa inteléquia, apagou esse sentido íntimo e nos transformou em seres em busca da satisfação o tempo inteiro do lado de fora e lá de dentro acabado. Então a gente está realmente hoje na necessidade de buscar esse processo evolutivo em nós. Como é que a natureza se expressa? Observe que o processo ele é ascendente no sentido da sua construção e ele é descendente no sentido da sua motivação. O que eu quero dizer? A ordem, ela vem uma ordem macro, mas a construção é das partes pequenas para as partes mais complexas. O que caracteriza a evolução é basicamente a complexidade agregada às formas e às coisas. Então, um ser, quando está evoluindo, ele está agregando complexidades na sua estrutura funcional, na sua expressão. E, por isso, ele vai sendo mais potente, ele vai tendo mais capacidades de atualização das suas potências, porque ele tem mais recurso. Então, olha só como é que é a natureza. A gente pode olhar aqui do ponto de vista simples, né? Átomos, moléculas, células, cérebro, consciência. Olha como o nível de complexidade vai aumentando na medida em que eu vou pegando os sistemas e vou agregando esses sistemas, produzindo formas e sistemas mais complexos. Isso é evolução. Os seres evoluídos, eles conseguem arregimentar muito mais coisas do que os seres involuídos. Então, é por isso que a ordem, né, como diz Leon Denis, a evolução é uma lei estética, porque ela vai se aformoseando, ela vai criando possibilidades de um indivíduo, da coisa evoluída, e cada vez mais ganhando um espaço dentro do justo, do belo, do bom, do perfeito, se agregando a Deus. E é justamente aí que está essa ideia do design inteligente. Quando a gente vê essa ideia, a gente vê que existe no universo uma inteligência intrínseca. E que não há outra forma disso explicar, por exemplo, isso aqui.
Isso aqui é uma forma muito resumida, um desenho que eu fiz, muito resumido, para mostrar como é que tudo começou. A gente está vendo aqui aquela explosão, né, que aconteceu, aquele colapso, etc. E a gente vê que a primeira constituição, vamos chamar assim, de elemento do universo foi o hidrogênio. O hidrogênio é um componente super simples. Ele tem um próton, ele tem um nêutron. Mas observe que nesse exato momento da chamada explosão, ele está num ritmo frenético de mudança que a sua movimentação gerou um parente dele, que é o hélio. E esse hélio, ele é diferente, porque ele é mais complexo. E os dois juntos começaram a viajar numa velocidade estonteante, dando origem a estrelas, que vão consumindo esses componentes como se fossem chaleiras ou como se fossem fornalhas, até exaurir esse componente, fazendo com que aquilo gere outras explosões, gerando outros produtos, como carbono, oxigênio, etc. É muito mais complexo do que eu estou explicando para vocês. Mas o que eu quero dizer é que existem algumas propriedades no núcleo do átomo. Uma, por exemplo, é a ressonância, que dá o grau de estabilidade nessas combinações. E se essa ressonância fosse 1% diferente, 2% diferente para lá, 2% para cá, a gente não estava aqui. Então, já começa um negócio diferente. Nós só estamos aqui, ou seja, só existe carbono, só existe oxigênio porque há uma forma na natureza de separar esses componentes para que nem todo o carbono se transforme em oxigênio, enfim, e que a gente tenha os elementos funcionais extremamente se relacionando, perfeitamente se relacionando uns com os outros, dando origem a tudo que a gente conhece. Então, como é que a gente pensa que desde o começo já não existe uma inteligência atuando para produzir exatamente esta universalidade que a gente conhece? É daqui que surge um conceito de design inteligente, porque eu falei da ressonância, mas tem mais 60 variáveis. Que se fosse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente não estava aqui. Isso deu origem a um chamado princípio antrópico, que é uma tese segundo a qual tudo existe para que a gente exista. Eu não concordo com ela, porque eu acho que a gente é assim, o microátomo, a micropartícula do átomo no meio de uma imensidão. Mas, né, a gente está construindo um raciocínio a respeito da existência. Olha lá, ó, se o nível de ressonância do carbono fosse 4% menor, não haveria carbono. Se o nível do oxigênio fosse 0,5 maior, os carbonos se converteriam em oxigênio. Então, dá para entender que tem um projeto. E esse projeto não necessariamente é de um ser, de um homem, mas é uma força inteligente que faz tudo acontecer. É por isso que quando Allan Kardec chega na questão número 1 e faz a pergunta, o que é Deus? Qual é a resposta? Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Né? Então, a gente vê que o Espiritismo está nos trazendo de uma forma sintética o raciocínio de toda uma história da humanidade. A evolução é lei da vida, o número é lei do universo e a unidade é a lei de Deus. Esse conceito de unidade está em Pitágoras. Ele é o mais moderno conceito a respeito de Deus que a gente pode conhecer. O conceito da unidade, ele é um conceito que extrapola qualquer tipo de pensamento já construído sobre Deus, e a gente vê que o homem já entendia a unidade desde antes de Cristo, 500 anos, porque os pré-socráticos já diziam da imutabilidade de tudo.
É como se a existência fosse um sonho. Um sonho. E que as coisas estão dentro de uma harmonia, chamada harmonia universal, e a gente está vivendo como se fosse um caos dentro de uma perfeita ordem, como se fosse um sonho. Olha só que... Vocês já imaginaram a gente ser um sonho de Deus? Né? Então, na questão 540, é assim que tudo se serve, ou tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, o que o Espiritismo traz? O que o Espiritismo é novo? Porque em 1857, não esqueçam que Deus estava morrendo. O conceito de Deus estava perdendo força. E o Espiritismo veio trazer uma nova perspectiva de Deus. Uma perspectiva que nem Allan Kardec era capaz de compreender. Vou dizer isso a vocês. Porque nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando faz a pergunta e faz outras perguntas, ele tem uma resposta e ele escreve isso. É como se Deus fosse um pintor e a criação fosse um quadro. O que significa isso, do ponto de vista simbólico? É que Deus é um agente de criação e a criação é uma coisa apartada de Deus. É como se eu fosse, mal comparando, Deus e tivesse criado esse microfone. Entre eu e o microfone existe um espaço, que não sou eu, que não é microfone, ou seja, o microfone está apartado de mim. Daí vem a ideia da separatividade, daí vem a ideia das divisões, daí vem a ideia do eu e do você, daí vem a ideia do isso e aquilo. Aí quando chega na Gênese, no capítulo 2º, no item 24, a Gênese foi o último livro que ele escreveu e que publicou em 1868, ele diz diferente. Não existe um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja totalmente imerso no fluido divino. Mudou? Existe um fluido divino e tudo está acontecendo dentro deste fluido divino. Combina com o que Paulo de Tarso dizia, o de verdade. Em nele estamos, em nele nos movemos, em nele somos. É o conceito da unidade. Eu estou em Deus. Deus está em mim. Não existe nada que não seja divino. Não existe nenhum espaço em lugar nenhum que não esteja totalmente preenchido por Deus. Guardem isso. E não esqueçam disso aí. Então, é possível fazermos uma síntese dessas duas coisas, do criacionismo e do evolucionismo? O que vocês acham? É possível? Sim. Tem um microfone aqui? E aí, Luiz? Opa. O que você acha disso aí? Porque assim como o criacionismo, né, dizia que Deus fez ali o mundo em 7 dias, 6 dias descansou no 7º, se eu não me engano. Ele também pode ter criado todo esse evolucionismo. Então, eu acho que o evolucionismo faz parte da estratégia divina para a criação de um planeta no tempo e da humanidade no tempo necessário para que ele acontecesse, de fato. Vocês estão percebendo o que é que o Luiz está dizendo para a gente? Existe um ato criador, uma vontade de que as coisas sejam, existe uma inteligência na formação das coisas, e essa dinâmica de materialização, de constituição dos elementos, faz parte desse grande dinamismo divino de expressar-se através de um processo evolutivo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Vocês percebem que não é muito interessante a gente entrar numa dicotomia de divisão? É uma forma de pensar. Agora, o problema é você se fixar. Por exemplo, se você pegar a Gênese da Bíblia 1 e a 2,
o homem foi criado de maneira diferente. Aí você diz, qual é o certo? É o primeiro ou é o segundo? Os dois estão certos pensando simbolicamente. Os índios têm uma tradição, eles não conheciam a Bíblia, eles têm uma tradição muito parecida a respeito da formação do homem. O último ato, porque ele coloca um Deus pairando sobre a terra, e esse Deus ele vai passando nos reinos. Olha que interessante. O Deus diz assim, me ensine como viver na terra. Aí ele bota, o Deus maior pega esse Deus menor, bota no planeta e diz, vá vagando, vá para os 4 cantos do planeta e vá buscando os personagens. O primeiro que ele vê é uma montanha, é o mineral. E aí ele diz assim, como é que eu vivo aqui nesse planeta? Aí a montanha diz, entre em mim. Aí ele começou a perceber o poder da agregação, a força, a estrutura, ele começou a ver a sua própria individualidade se insinuando. E quando ele não tinha mais nada para aprender com a montanha, ele saiu da montanha e foi para outro canto, e aí foi procurar uma palmeira, um vegetal. Aí ele disse assim, como é que eu faço para viver nesse planeta? Aí a palmeira disse, entra em mim. Aí ele começou a perceber todo o mecanismo, a dinâmica da planta, a fotossíntese, as transmutações, respiração, tudo. Ele começou a ver a vida. Quando ele não tinha mais nada para aprender, ele sai da planta e encontra uma pantera, uma onça, um animal desse selvagem. E aí ele entra no animal. E ele começa a ver a reprodução, começa a ver o instinto, começa a ver a saciação das necessidades através do seu próprio esforço. Ele começa a ver tudo isso acontecendo. Aí, quando não tem mais nada para entender no animal, aí ele chega numa caverna, ele encontra uma cobra, que é o símbolo da divindade, né? Ele encontra uma cobra, essa cobra forma um boneco, pega 2 gemas, 2 pedras preciosas, coloca no olho e diz, entre nele. Quando ele entra, ele toma aquele susto, porque ele tem agora o quê? Consciência. Isso são os índios brasileiros que têm um conto desse, é lindo. Mas é a mesma coisa. Se você observar, por exemplo, a própria Gênese, o que aconteceu com Adão e Eva? Eu sei que vocês estão pensando, mas não é isso não. O que aconteceu com Adão e Eva é que existiam 2 seres completamente inconscientes. Vocês lembram disso? Eles não tinham consciência de nada, por isso eles eram felizes. Eles não tinham consciência, não faziam juízo de valor, nada. Quando eles comeram daquela fruta, qual foi o primeiro sentimento que eles tiveram? Vergonha. Porque aquilo representava a consciência. Então, se a gente olha aquele mito do paraíso perdido como sendo o plano de aquisição da consciência pelo homem, é ou não é uma história bonita? Agora, se eu imaginar que tinham 2 pessoas vivendo no jardim, quando saíram de lá, tiveram filhos homens, e os filhos homens foram achar a mulher em outro canto, que não era filho do casal primordial, aí dá um nó na cabeça. Nasceu de onde esse povo todo? É claro que é uma figura mítica. Então, o Espiritismo não entra nessa questão de condenar isso, porque isso faz parte do tempo. É como o alemão chama isso de Zeitgeist. A gente tem que entender o espírito do tempo e pegar o texto, trazer dentro do contexto para poder a gente pensar como pensava um homem naquele tempo. Agora, quando a gente pensa que é uma história, aí fica preso ali. Ah, não, Adão e Eva, aí fica 4004 a.C., começou tudo por causa de Adão. Aí não dá, gente. Aí a mente humana é mais do que isso. E aí a gente começa a pensar na evolução a partir de Deus. Fundamento pensar na evolução a partir de Deus, porque a gente já viu aqui, até esse momento, a gente já viu que as coisas começam do simples para o complexo, do que dizia o nosso querido Aristóteles, da potência ao ato. O que é potência?
Sexta-feira de noite. Eu sei que é dureza. O que é potência? É importante a gente conhecer isso aqui, porque eu vou falar disso algumas vezes. Então, o que é potência? Potência... Pois não. Hã? Da potência ao ato? Não? A potência é a nossa capacidade de ser. Então, quando eu digo qual é a potência de um espírito, eu estou querendo dizer o seguinte: qual é a capacidade de um espírito ser, se ele conseguir explorar ao máximo todas as suas possibilidades? Isso é potência. Então, você tem um carro que tem 200 cavalos de potência, mas quando você sai do estacionamento, você usa os 200 cavalos de potência? Não. Você está com menos. O que você está usando da sua potência é ato. Então, quando você vê um caroço de feijão, qual é o ato do caroço de feijão? O caroço de feijão. Qual é a potência do caroço de feijão? Virar um pé de feijão. Mais, produzir feijão. A potência de um caroço de feijão é ser uma planta capaz de produzir outros seres como ele. Quando ela consegue chegar nesse lugar, ela está na sua plena potência. Até ela chegar nesse lugar, ela é potente, mas não conseguiu ser plenamente potente. Então, quando a gente pensa no espírito, o espírito, conforme questão 115, é criado simples e ignorante porque não sabe. O fato de não saber não nos tira a nossa potência. Concordam comigo? O que é que o fato de não saber nos tira? A nossa capacidade de realizar em ato aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, ordinariamente, o que eu faço? Se eu não consigo usar as minhas potencialidades, eu estou subutilizando as minhas capacidades espirituais. Concordam com isso? À medida em que eu vou adquirindo, através da encarnação, eu vou adquirindo capacidade de me conhecer mais do ponto de vista espiritual, o que eu vou agregando na minha vida? Eu vou atualizando as minhas potências. Se você plantar um caroço de manga no seu quintal, nasce o quê? Vocês estão acreditando? Hã? Nasce uma mangueira. Não é assim, gente? Vocês têm dúvida disso? Não, porque se você plantar 100 caroços de manga, vão nascer 100 pés de mangueira, se der tudo certo. Por que não nasce um coqueiro quando você planta um caroço de manga? Por que não nasce um coqueiro? Hã? Porque não é coco. É porque não existe potência de coco num caroço de manga. Por isso não nasce. Aí alguém diz assim: o Espírito será perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Jesus diz: vós sois deuses. E a gente sabe que é do átomo ao arcanjo, ou seja, um dia todos nós seremos anjos. Então o que existe dentro de mim? Tem que existir dentro de mim uma potência do que eu vou ser, senão eu não serei nunca, jamais. Então, se eu serei Deus, vou usar a expressão máxima. O que tem que ter em mim hoje? A potência do divino. Pode falar que é verdade. Se eu vou virar um anjo, o que tem que ter existir em mim? A potência desse anjo, senão não vai rolar anjo nenhum. Aí a gente diz assim: nossa, que legal.
Então eu sou simples e ignorante. Aí quando chega na questão 132, Allan Kardec pergunta: e para que Deus submete o espírito à reencarnação? A resposta: para fazê-lo chegar à perfeição. E o que é a perfeição? Outra pergunta importante. Atingir a máxima potência. A gente, quando pensa em perfeição, pensa assim: a pessoa perfeita é uma pessoa boa. A pessoa perfeita é que perdoa, é que ama. A gente fica pensando em características morais. Mas, do ponto de vista do conceito, tudo aquilo que atinge seu mais alto grau de possibilidade está no seu estado de perfeição. Então, o que nós vamos conseguir com a reencarnação? Desenvolver as nossas potências, atualizar as nossas potências. Por isso que a encarnação é tão fortemente uma indutora da nossa evolução. Não se pode falar em evolução sem falar em reencarnação. Por quê? Porque é justamente a reencarnação que vai nos dando os eixos temáticos do meu processo evolutivo. Eu vou evoluir, por quê? Porque existe uma forma, um caminho para fazer isso. Então, eu sou um espírito que ainda não compreendi que a unidade é algo importante. E aí eu vivo na exclusividade, eu sou egoísta. Então, como é que tem que ser uma encarnação para um espírito egoísta? Tem que ser algo tal que faça com que ele repense o seu egoísmo, senão não vai desenvolver nada. E aí, como o objetivo é educativo, é inspirador, evolutivo, o que é que o espírito vai passar? Pelas experiências necessárias ao seu desenvolvimento. É por isso que existem vidas e vidas. Eu posso imitar a vida do meu vizinho? Poder até eu posso, mas serve para mim de alguma coisa? Não, porque a minha vida é a vida que eu preciso ter e ponto. Eu tenho essa vida porque é a que eu tenho, preciso. Eu posso ter outra vida? Posso, mas é aquela história, você sai para estudar medicina e termina no seu curso de medicina você aprendendo culinária. E você, ao invés de estar na sala de aula aprendendo a mexer num corpo humano, você vai para a cozinha aprender a culinária. Ou seja, você está aprendendo alguma coisa? Tá, mas não é exatamente o que você precisava fazer. Então, qual que é a complexidade disso? É que a ignorância atrapalha. Porque se a gente nascesse com uma bula no pescoço, dizendo: Paulo, sua vida vai ser assim, você vai fazer isso, você vai casar com Jurema, você vai ter 2 filhos, vai morar em tal lugar, vai ser no profissão, vai ter tal... Seria muito mais fácil ou não seria? Mas a natureza não se processa assim. No estado da consciência, a consciência deve encontrar a si mesma, senão ela não se desenvolve como um mecanismo de consciência. Porque é justamente o sentido que é dado. Eu faço porque para mim faz sentido. A consciência se desenvolve a partir de um cadinho, como vai dizer Joana de Ângeles, um cadinho de dor. É um parto dorido. Não pense que evoluir é fácil. Evoluir é complicado, porque eu tenho que abrir mão de coisas, eu tenho que repensar coisas, eu vou mudar a minha mundividência, eu vou reconstruir toda a minha possibilidade de pensar sobre mim mesmo, e às vezes eu não estou a fim de fazer isso. E é por isso que a gente vive nesse mundo hoje de uma forma extremamente complexa. O mundo é um mundo muito dolorido. Dói mais não se conhecer hoje do que se conhecer, ou é verdade? Não é verdade isso que eu estou falando? A ignorância hoje, a falta de sentido da vida, dói muito mais do que, às vezes, abrir mão de certas coisas. Então, olha lá, ó, questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A gente já sabe disso. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Unidade. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, qual que é a felicidade de um espírito puro? Quer o microfone?
Qual que é a felicidade de um espírito puro? É bom que acrescenta. Aqui. É a sua evolução. A sua evolução. Isso, vou pegar o que você está falando como a felicidade é ser. Só isso. Ser. Então a gente fala assim, por exemplo, o espírito puro é amoroso. Por quê? Porque a essência do universo é a harmonia. E o espírito que encontra-se em si mesmo, puro em si mesmo, ele é 100% harmônico. E a harmonia traz paz. A desarmonia, olha o que acontece com a desarmonia. E olha como a natureza é boa. O meu sentido é esse aqui, o meu telos é esse aqui, essa linha. E eu vou andando. Mas aí me dá uma ideia. Por que eu vou andar nessa linha? Não, eu vou andar nessa aqui. Só que essa linha está me levando lá para o fundo da sala. E essa aqui está me levando para o meu destino inexorável, que é a perfeição. O que a natureza faz comigo? Ela está vendo que eu estou vindo para cá. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai me empurrar de volta para cá. Como é o nome disso? Causa, efeito. Às vezes a gente não entende que o que está acontecendo com a gente é a natureza que está nos trazendo de volta para o eixo, mas às vezes isso é bom. Às vezes dói. Às vezes é complicado. O nome disso aqui também pode ser expiação. E vocês sabem o que é expiação? Muita gente pensa que expiação é dor. É. A forma que a expiação se mostra é através da dor, porque isso aqui é uma força. Eu estou voltando para o meu eixo. Agora, a palavra expiação, ela quer dizer ex pius. Botar para fora o quê? A pureza. É a maneira que a natureza, que o divino se serve para me trazer de volta para o meu eixo. Olha que legal. Eu acho que é ruim, por quê? Porque eu sou menino, sou ignorante, sou simples, eu não entendo essa dinâmica, mas no dia que eu começo a entender isso aqui, a minha vida fica muito mais simples, porque eu vou parar de fazer isso e vou começar a andar aqui. Se a gente andasse no sentido de Deus, não haveria dor. Eu não estou falando dos 10 mandamentos. Eu estou falando no sentido da harmonia. Mas por que não existe isso? Porque existe a ignorância, e tem que existir a ignorância, porque nós fomos criados ignorantes, nós não fomos criados perfeitos. Nós temos o livre-arbítrio, mas temos a ignorância. Então não existe castigo, existe ação. É assim que a natureza faz. Vocês viram ali a explosão? A gente só está aqui hoje porque aquilo caos existiu. Eu chamo isso de movimento caórdico. Parece um caos, mas por dentro tem uma ordem, tem um sentido. Aí agora a gente vê assim, ó. Apenas os criou todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempos mais ou menos longos, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz. Santo Agostinho, questão 1006, de O Livro dos Espíritos. O tempo é de cada um. Uma coisa que a gente faz, uma perversidade que a gente faz, é exigir que as pessoas correspondam a um padrão estético moral. Sabe por quê, gente? O padrão estético moral, ele é um parâmetro muito importante para a sociedade. Ele é muito importante para que nós tenhamos uma civilidade.
Mas a gente tem que entender que tem espíritos encarnados que não conseguem viver daquele jeito. Por quê? Porque o seu estado ainda é tal que ele não enxerga nisso a sua condição natural. Ele enxerga de outra forma. Ele acha que ele pode dar saltos. É por isso que você vai ver, por exemplo, esse povo que está fazendo isso que está fazendo, achando que está cheio de vida e de poder. Eu fico com pena de um homem desse quando morre. Juro por Deus. Porque você imagina o seguinte, você usa uma roupa que lhe dá um poder, que nem super-homem. Você usa uma roupa que lhe dá um poder. E você tem poder de fazer chover e o sol aparecer na terra e morre. Está pensando que o espírito vai nu para lá vestindo a camisa do Bahia? Não, ele vai vestir a roupa dele de força. Só que lá não tem força nenhuma. Pensa a frustração de um homem desse. É por isso que o umbral está cheio. O umbral está cheio de gente desenganada de si mesmo. O que é isso? É uma zona densa de energia vital que não combina com os fluidos espirituais. Aí cria essa atmosfera que fica em volta do planeta Terra, adensada por consciências comprometidas. Como vai dizer André Luiz, o umbral começa na superfície da Terra, com esses pensamentos libidinosos, horrorosos, que estão aí pautando a ordem moral do mundo. Cheio de gente andando aí por cá, para lá, para o sentido de lá, e aqui abandonada, a estrada seca. Aí as coisas estão voltando, e o povo está dizendo, mas a Terra está uma coisa horrorosa, a humanidade está uma coisa horrorosa, e a natureza dizendo, gente, eu só quero que vocês sejam felizes. Mas para isso você vai ter que voltar. Percebe, gente, onde é que está a importância da gente se conhecer? Mas quando eu digo se conhecer, não é conhecer assim, eu sou Paulo, eu gosto de pipoca com queijo em cima, suco de manga. Não é isso. É saber o que a gente é em potência, o que eu posso ser e de que forma eu posso abreviar um pouco essa minha estrada. Então você imagina um espírito harmonizado, o que ele emana? Harmonia. Um espírito que está totalmente isento de fronteiras, como é que ele não acolhe o outro? Por que ele acolhe o outro? Porque não existe espaço entre ele e o outro. Ele está totalmente inserido na unidade, e o outro e ele são uma coisa só. Então é como se uma parte dele estivesse assim ainda com sede, e ele traz um copo de água. Então, a caridade para uma pessoa dessa não é um ato pensado, é a natureza dele de fazer, porque não existe outra forma de fazer. Para a gente que ainda não consegue fazer isso, a gente simula isso, faz de conta que a gente é bom. Mas a verdadeira bondade existe dentro do ser, ela precisa ser revelada, e a gente precisa se permitir deixar sair essa essência divina que a gente deixa tão presa em cima de conceitos do tipo, você sabe com quem você está falando? Eu não, nasci assim, vou morrer assim, vai, Gabriela. Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu recomendo a vocês que deem uma olhada nesses livros de Leon Denis, porque talvez tenha sido o autor que mais entendeu esse movimento da evolução de Deus dentro da obra do Espiritismo. Talvez ele tenha sido aquele que mais bem captou essa ideia. E ele vai trazer textos belíssimos, Depois da Morte, outro livro muito bom, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Isso aqui é uma obra-prima. A alma persiste e permanece na sua perpetuidade, prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem, dirige-se para o fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição, a atualização das suas potências. Olha só o que está aqui na questão 898. O espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. É por isso que a gente tem encarnações tão diferentes. Tem um livro chamado As 7 Vidas de Fenelon, que Hermínio de Miranda vai contar a história de um espírito que a última encarnação dele, ele assumia o nome de Erlo von Waveren.
Mas, em encarnações precedentes, ele foi Fenelon, ele foi outros membros da igreja e foi canonizado 2 vezes. Pensa você ser santo 2 vezes, gente. É pouco. Só que a última encarnação dele, ele era um psicanalista frio, que não era religioso. Agora, pensa um negócio. Uma pessoa acendendo uma vela para Fenelon, e Fenelon trancado num gabinete, sem pensar em Deus. Reencarnado. Mas por que existe essa necessidade plural da experiência? Porque a gente vai desenvolver nossas faculdades potenciais. Então, vai ter inteligência e moral. 2 asas do anjo. Tem encarnações de inteligência, encarnações de moral. Essas são plurais mesmo, porque vão trazer os eixos, as encarnações são temáticas. Pois não. Pois não, Luiz. Está vindo o microfone aqui, é por causa da gravação aqui do... Pois não. Aqui então, acho que está desligado. Obrigado. Tá bom. Valeu. Assim, eu imagino, nós estamos todos no mesmo momento do planeta, né? Você tem uma evolução, eu tenho outra. Aí você vê um Abílio Diniz empregando milhares de pessoas do jeito dele, Isso. né? Com uma capacidade e um potencial mais desenvolvido, né? No entanto, a gente está aqui. Ou você está falando a respeito do santo, foi santo 2 vezes, o cara designado pelo Vaticano, né? Sim. Aliás, hoje é dia de Santa Clara, que segundo o Divaldo Franco é Joana de Ângeles, numa das encarnações, chama-se Clara de Assis, né? Essa não está encarnada, pelo menos. Não tá. Então, o que nos leva, qual é essa diferença entre um espírito de um Neymar, que nasceu, foi dado a ele um talento que ele merece porque o tem, Sim. mas ele não fez por onde, talvez ele não tenha essa visão, Sim. o caminho que ele está, ou de um grande empresário e de uma pessoa do dia a dia da gente que está ali lutando e de um outro operário que está sofrendo ali. O que esses espíritos fizeram para merecerem isso nesse momento? Ou isso é só evolução? Olha o que Luiz está trazendo, porque essa pergunta foi feita por Allan Kardec dentro do Livro dos Espíritos. Ele perguntou: qual a prova mais difícil? A riqueza ou a pobreza? E os espíritos vão dar 2 respostas para a mesma pergunta, que foi feita em momentos diferentes, com o mesmo teor. A primeira resposta é: as 2 são igualmente difíceis. Enquanto a pobreza faz o sujeito maldizer a providência, a riqueza faz com que ele abuse das más paixões. Aí você diz assim: a riqueza, o empreendedorismo é sinal de algum talento ou presente de Deus a um espírito? Não. Pode ser uma dura prova. E, ao mesmo tempo, um espírito que está vivendo na condição mais abjeta, você diz: o que esse espírito fez para viver assim? Não tomemos o conteúdo pela caixa. Às vezes, aquele que está ali pediu para estar ali e tem uma condição espiritual mais elevada do que o que está aqui. O que difere um espírito do outro, e essa pergunta também Allan Kardec fez, já que todo mundo foi criado igual, por que os espíritos não evoluem na mesma velocidade? É porque existe o livre-arbítrio. As construções são individuais. Então, a experiência de um Abílio Diniz, ele pode ser um excelente empresário, um gerador de empregos e está fazendo um papel. Ele está fazendo um papel. A questão é, individualmente, como ele está crescendo com esse papel? Porque ele está servindo a sociedade, mas ele está se servindo do ponto de vista espiritual? Talvez não. Tem uma história que
Divaldo conta, na verdade essa história veio de Camilo. Camilo é o mentor de... Como é o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci. Raul Teixeira. Obrigado. Ele é o mentor de Raul Teixeira. E aí vem Camilo e Raul Teixeira caminhando e veio lá uma moça rodando embaixo de uma praça. Uma moça da rua rodando embaixo de uma praça. Aí Raul Teixeira fala assim, coitada dessa mulher, o que ela deve ter feito para estar nessa condição? Aí Camilo diz assim para ele, pare de julgar e ajude. Essa mulher é aquela. E apontou para cima do monumento onde tinha lá uma mulher que provavelmente era uma rainha reencarnada ali. Então, essa lógica material não quer dizer nada. Absolutamente nada. O que Schindler fez com a sua vida, Schindler era um homem rico. Pegou a sua riqueza para salvar vidas dentro do nazismo, morreu pobre. Francisco de Assis era um dos homens mais ricos da Europa. Largou tudo e viveu na mais abjeta pobreza. Gandhi era filho de uma família próspera. Era um advogado e vivia numa certa comodidade, largou tudo e até a roupa dele quem fazia era ele. Então você vai dizer assim, é a pobreza quem faz isso? O dinheiro é importante para o desenvolvimento da humanidade. A gente só tem ciência porque tem dinheiro. A gente só tem o desenvolvimento das coisas do planeta porque tem dinheiro. Dinheiro é importante. A questão é que quem bota a mão nesse dinheiro é como a parábola dos talentos. Como ela é? A parábola dos talentos é: o homem saiu e deu 5 para um, 3 para o outro e 1 para o terceiro. E disse, volto depois. Passados alguns anos, volta o homem e aí apareceu o que tinha recebido 5 e disse, olha, eu recebi 5, apliquei, fiz investimentos, toma mais 5, estou te dando 10. Entre na honra da minha glória, servo bom e fiel, porque fizeste muito com o pouco que eu te confiei. Aí vem o que recebeu 3 e diz, olha, eu também apliquei. Recebi 3, estou te devolvendo 6. Servo bom e fiel, entre na honra da minha glória, porque fizeste muito com o pouco que eu te confiei. Aí chegou o terceiro, disse, olha, eu sei que o senhor é um homem muito preocupado, que colhe onde não planta e arranja onde não espalha. Eu enterrei. Toma aqui seu talento. Servo mau e preguiçoso, se tivesse aplicado na poupança Bamerindos, tinha me dado juros. Tire o talento dele, bote ele lá fora na prisão, entregue para quem me deu 10. Essa é a história. Aí a gente pensa assim, é dinheiro que ele está falando? Não, não é dinheiro. Dinheiro é o simbolizado. É o símbolo, melhor dizendo, material. O simbolizado espiritual é o que você recebe e o que você faz com o que você recebe. Então, você recebe dinheiro, você faz o que com o seu dinheiro? Ah, eu tomo champanhe, vivo clicou e tal, droga, tudo. Tá bom, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso? Pode. Agora, você recebeu para fazer isso? Não, você recebeu porque esse dinheiro, ele é um atrator que reforça em você uma má tendência que você queria se livrar. E você fez o quê? Você ficou inebriado com ele e caiu nele. Vou dar um exemplo mais simples. Eu sou um criminoso quanto mais. Encarnações e encarnações, eu vivo tirando a vida das pessoas por qualquer nada. Aí eu resolvo melhorar. No plano espiritual, como é que é a consciência de um espírito? Você desencarna e tem o vislumbre do seu futuro. Você vê espíritos numa condição melhor. E você diz assim, por que ele vive assim? Ah, porque ele fez por onde? E como é que eu faço por onde? Aí você vai aprendendo que existe um caminho para chegar nesse lugar. Aí a pessoa fica tão desesperada de chegar nesse lugar e diz, me dê uma encarnação que eu vou mostrar que eu sou capaz de melhorar. Aí
o que é que eu vou viver? Como é que eu vou conseguir realmente provar para mim mesmo que eu sou capaz de não sucumbir a esse tipo de coisa? Eu vou ser colocado no lugar onde isso não existe? Não, eu vou ser colocado no meio da muvuca. Que é aí que eu vou ser realmente capaz de sair do outro lado. Então, são coisas que a gente às vezes acha que é assim, um negócio mais complicado, mas a pergunta é o seguinte, irmão, você melhorou do ponto de vista do seu egoísmo, seu orgulho, sua vaidade? E ao contrário, a bola está enchendo e o cara se achando, e de repente desencarna com a bola debaixo do braço e vai bater baba com quem lá no céu? Está entendendo? Não é assim que funciona, a lógica é outra. Dinheiro não é prêmio. Dinheiro pode ser uma penosa experiência. Porque se fosse assim, todo mundo que era rico seria feliz. Dr. Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, ele faz uma pesquisa e chega a uma conclusão interessante. Pessoas ricas e pessoas pobres têm iguais níveis de felicidade, na sua experiência. É claro que tem ricos infelizes e pobres infelizes, mas existem ricos muito felizes e pobres muito felizes, igualmente felizes. Então não é o dinheiro. Aí ele chega à conclusão que existem 3 coisas importantes para a felicidade: o prazer, o engajamento e o significado. Tudo que você faz tem que te trazer alegria. Você tem que se sentir parte de alguma coisa e tem que ser um sentido da vida. É isso que Viktor Frankl vai trazer na sua logoterapia, a ideia da falta de sentido da vida e a busca do sentido como algo que possa valorizar a sua experiência vivencial. Então, por que as pessoas são felizes e as pessoas são pobres e ricas? Porque ele diz, ou você tem o que você deseja, ou você deseja menos. Que coisa interessante. Então, por que eu sou infeliz? Porque meu vizinho comprou um carro e eu queria ter o carro que meu vizinho tem e eu não tenho dinheiro para ter. E aí eu fico triste. Mas meu vizinho ganhou um carro e eu não estou nem aí para o carro do meu vizinho. Isso me incomoda? Não. Então essa infelicidade eu não tenho. Uma vez Gandhi estava passeando e ele estava numa estação de trem e aí ele chegou diante de uma vitrine e tinha lá um rádio e ele ficou sorrindo para o rádio. Aí o pessoal correu para comprar o rádio para ele. Ele falou, não precisa. Mas o senhor está sorrindo? O senhor deve estar feliz de ter um rádio desse? Não, eu estou sorrindo da minha desnecessidade do rádio. Talvez hoje eu sorrisse para a minha desnecessidade da televisão. Então observe que todos nós temos na mão, gente, o livre-arbítrio não é um determinismo para a desgraça, é a chave da nossa liberdade. Por quê? Na hora que você está diante de um atalho, você pode usar aquela simples palavrinha, não, ponto, acabou. Quem te impede? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se amanhã de manhã, sábado, vocês acordarem e disserem, a partir de hoje eu vou perdoar incondicionalmente. Eu vou amar incondicionalmente. Se alguém me pedir uma túnica, eu vou entregar a capa. Se alguém quiser andar comigo 20 quilômetros, eu vou andar 100. Se alguém me pedir R$1.000, eu dou 2.000. De tudo, essa acho que foi a pior. Quem te impede? Alguém te impede? Tem lei para isso? Proibindo? Então, só depende de quem? Da gente. Porém, a gente deve respeitar o nosso espírito do tempo. Não queira voar com as asas de Ícaro. Ícaro se deu mal, porque quando ele começou a voar com asa de cera, ele achou que ele podia ir para o céu. E quando ele chegou perto do sol, derreteu a asa dele e ele caiu no chão. Mas eu tenho uma história melhor, que é um Ícaro mais velho, chamado o Sapo. Ia ter uma festa no céu, e o Sapo soube que ia ter a festa no céu, e resolveu ir para a festa no céu. Só que o sapo tinha uma boca grande, ninguém queria que o sapo acompanhasse, principalmente sapo no céu não funciona. E aí ele era muito amigo do urubu, e ele vai lá e sabia que o urubu era um boêmio. Ele esperou o urubu fazer a farra dele, quando o urubu dormiu, ele entrou no violão do urubu. E foi para o céu.
Quando chegou lá, está o povo olhando assim, aquele bicho saltitando nas nuvens, disse, o que esse animal está fazendo aqui? Como é que ele chegou aqui? E ele lá tirando onda de que está no céu. Quando chegou a hora de voltar, ele entrou na viola e pegou no sono. E está o urubu ali vendo aquele ronco dentro do violão. Quando ele viu, tinha um sapo. Ele balançou, o sapo caiu. Essa história toda criança já deve ter ouvido. Né? Diz, inclusive, que aquelas ranhuras nas costas do sapo são as cicatrizes da pedra que ele não conseguiu tirar com a sua vontade. Mas qual que é a máxima dessa história? A gente não deve ir onde a gente não tem capacidade de estar. Por isso é preciso respeitar nosso tempo. Embora eu possa ser um anjo, eu não posso virar um anjo amanhã de manhã, porque a natureza não dá saltos. Agora eu posso ser um diabinho melhorado. Eu posso testar minhas possibilidades. Até onde é a minha fronteira? Se eu não testar, eu vou ficar acomodado. Então eu preciso todos os dias testar a minha capacidade de perdoar, a minha capacidade de amar. Vai que dá certo. Vai que funciona. Vai que eu consigo. Quem pode dizer qual é a capacidade de um ser humano? Eu citei aqui 2 casos, o caso de Francisco de Assis e o caso de Gandhi, que numa vida expandiram sua fronteira para muito além da sua possibilidade. Gandhi roubou o irmão, ele comia carne, ele era viciado em sexo, ele não tinha nada daquele homem santo que a gente conhece. Mas ele chegou e se permitiu chegar e dizer, não, eu vou romper, e deu certo. O espírito dele tinha esse range. Poderia voltar. Outro, Paulo de Tarso de verdade. Paulo de Tarso vivia perseguindo cristão, não sei o quê, tal. Quando ele caiu do cavalo na entrada de Damasco, ele fez uma extensão da sua fronteira. Levou 3 anos calado no deserto, expandindo sua fronteira. Quando ele voltou missionário de outro jeito, com outra proposta. A vida dele mudou, porque ele tem o livre-arbítrio e qualquer um tem. Então, se eu tenho um espaço para conquistar dentro de mim, e eu fico com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, o problema é de quem é? Meu. Eu preciso agir. Eu preciso ter uma vida consciente. Eu preciso estar ciente de mim, das minhas capacidades, que estão trazida aí por Joana de Ângeles, no Homem Integral, no livro dela, um livro super legal, esse livro dela. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detento da consciência. Não lhe bastará conhecer. A cabeça, a cognição não é suficiente, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido, o objetivo conhecido. Viver a experiência de saber-se capaz, de se perceber. O ser humano é o único ser nesse planeta que tem essa possibilidade de se olhar de fora para dentro. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando à sua realidade. Né? Então a gente precisa... É muito legal saber que eu sou um espírito mortal. É muito legal saber que eu sou potência divina. É muito legal saber... Mas o que que isso vai mudar na minha vida? Realmente eu tenho que experienciar isso. É aí que é o convite, de viver a realidade. Então, olha só aquilo que a gente estava falando de potência. No livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. A sua potência está ali. Né? É destinada a conhecer, a adquirir e possuir tudo. Isso somos nós, gente. Olha o que disseram que a gente era. A gente é pecador, porque Adão e Eva fornicaram lá no paraíso, eu estou pagando a conta deles. É preciso repensar isso. Como é que a gente não diz isso para os nossos filhos? Eles crescem achando que eles são seres vivendo para fora. Por quê? Porque Deus é assunto de religião. A gente tem que dizer para os nossos filhos o que eles são. Irmãozinho, você é espírito com potência divina, você é destinado a adquirir, possuir, conhecer tudo. Só depende de quem? De você.
Você não é um ser menor, você é um ser potencialmente maior, mas atualmente menor, e tanto mais estará nessa condição, quanto mais você acreditar que você é pequeno. Isso não é orgulho, isso não é nada, é só autopercepção, gente. Porque quem se percebe assim não tem nenhuma ideia de ser melhor do que ninguém. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa isso muito claro, quando ele pergunta qual é a contribuição do Espiritismo para o futuro da humanidade. E a resposta é: o Espiritismo vai destruir o materialismo. O materialismo é essa ideia de que tudo é matéria. O Espiritismo veio desconstruir essa ideia. A gente já viu isso aqui hoje, né, um bocado. Aí ele diz, há uma outra consequência desse benefício: destruir todas as noções de crença, de casta e de cores. A gente se separa hoje pela cor da sobrancelha. Outro dia eu tomei um susto. Esse negócio do pessoal trans e etc., a letra, o negócio está virando um número de série de um chassi de um carro, que já tem tanta letra. Cada letra dessa é uma divisão, gente. É um grupo. E cada vez que a gente se divide pela periferia e não pela essência. Quem sou eu? Eu sou. Eu estou. Eu estou hoje numa condição que não quer dizer que na outra encarnação eu estarei. Então, seria muito mais nobre se a humanidade se nivelasse pelo Espírito, porque todos somos potência divina, exatamente a mesma potência divina, em expressões plurais, diversas, por conta das experiências diversas. Então, se assim é, por que eu vou olhar para o seu corpo e não sua alma? Se eu olhar a sua alma, o seu corpo, para mim não faz a menor diferença. E se eu me igualar a você, mais ainda, porque eu me igualo a você. Eu e você somos um. Jesus dizia isso o tempo todo: eu e o Pai somos um. Eu sou a planta, você é o galho. Como seria uma sociedade mais fraterna, amorosa, se houvesse uma percepção que eu e você somos um? E quando eu digo assim, eu te amo, eu estou dizendo a mim também. Eu amo essa essência que se manifesta de forma plural, porque eu vejo Deus em você. E aí os orientais dizem que o meu Deus, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. É engraçado isso. Um dos objetivos da encarnação é colocar o homem na condição de cumprir sua parte na obra da criação. Em cada mundo ele toma o corpo que é propício do mundo, e desse ponto de vista as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele também avance. É o que você estava falando. Às vezes, eu sou um instrumento social, eu sou um general, e eu estou conquistando territórios. Eu estou matando pessoas, mas eu estou fazendo uma expansão territorial que depois virá um outro grupo que vai se aproveitar dela para fazer o desenvolvimento da humanidade. Então, esse indivíduo que está servindo ali, ele está fazendo um papel que é o dele, mas, na verdade, ele está muito mais sendo utilizado com um propósito evolutivo do que necessariamente fazendo aquilo que ele acha que deve fazer. A gente não entende essa forma de escrita dessa dinâmica divina. A gente não entende isso, mas ela é absolutamente certa, porque o que é errado hoje, depois você vai olhar e dizer, agora eu entendi. Às vezes na sua vida você tem uma oportunidade, essa oportunidade você faz tudo por ela e ela não chega para você. Você fez tudo, tudo mesmo, você não se sabotou, você brigou e ela não chegou. Aí você fica, poxa, eu devo ter jogado pedra na cruz, Deus não gosta de mim. Lá na frente, quando o tempo passa, você olha para trás e diz assim, que bom que não aconteceu. Já aconteceu isso com vocês? Porque se tivesse acontecido, eu teria
feito tudo diferente e talvez não tivesse as coisas que eu tenho hoje. Eu tenho 2 filhos. Meus 2 filhos são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Eu amo os meus filhos de paixão. Eu tenho com eles parceria de vida. Se eu tivesse escolhido outra esposa, eu não seria pai deles. E às vezes eu digo assim, no passado eu conheci outras pessoas, como teria sido. Aí eu olho e digo, não, essa é a forma mais perfeita, porque esses 2 espíritos, que são meus parceiros, vieram dessa combinação e não de outra. Por isso eu disse não outras vezes e disse sim na vez que era a vez da mãe deles, que é a minha companheira de hoje. Percebe? Então são coisas, cada um vê do seu jeito. Então a gente percebe que na nossa vida existem arranjos que a gente tem que fazer para que as coisas se encadeiem no nosso desenvolvimento. Aí, olha só o que Leon Denis vai dizer em relação a uma coisa que a gente tem que traduzir numa linguagem que eles sejam capazes de entender. Nós somos a carne com todas as suas fraquezas. Que essa carne é dureza. Encarnar num ser humano é duro. Não é não, gente? Diga aí. Esse tal desse sequestro emocional, dessa amígdala cortical de Daniel Goleman, isso é uma coisa terrível. O sujeito sai de casa, faz oração, medita 2 horas, entra no carro, chega na esquina, o outro dá uma fechada, pronto, acabou a meditação, acabou a oração, acabou tudo. Uma semana escovando os dentes pelas coisas que falou, não é não? Diga aí. Então, somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com suas riquezas latentes, suas esperanças radiosas, seus surtos grandiosos, e o que em nós está em todos os seres se encontra. Olha que legal. Né? A gente não tem privilégio não, gente. Isso aí é de todo mundo, é de todas as coisas, inclusive dos nossos irmãos animais, que habitarão corpos humanos em outras situações, as plantas, os elementais, os elementos, tudo. No universo não existe separação. Então, você vai fazer uma meditação, é inclusivo. Nós participamos do universo, sou parte disso. Então, você acorda de manhã com aquele gosto de guarda-chuva na boca, cheio de problema, cheio de enrosco. Olha o que a gente está perdendo. Da gente olhar pela janela, olhar para cima, ver o céu e dizer, eu estou aí. Olhar para uma árvore e dizer, companheira, como é que está aí a vida? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Percebe, gente? Vocês estão calados assim, eu estou entendendo que vocês estão processando aí no neurônio, tá? Outra vez aí, ó, Joana, a tua constituição é harmônica. Os desequilíbrios são ocorrências na corrente elétrica do teu sistema nervoso. Aí, Joana falando do carro. Por distorção de carga que as sensações cultivadas proporcionam. Mantém os interruptores da vigilância ligados a fim de que impeçam as altas voltagens que os produzem. Ela escreve bonito, né, gente? Diga aí. Eu quando for um espírito de luz, eu quero escrever que nem Joana. Mas, apertando a tecla SAP, ela está dizendo que a gente sabe que a gente tem os nossos problemas. Ocorrências dos desequilíbrios, que são decorrentes da nossa constituição. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vigiar o tempo todo. Presença. Presença. Você é servo, é dono do que cala e servo do que fala. Então, você vai falar alguma coisa, espera, gente. Dá uma de Zeca Diabo. É 1 e é 2 para de Inciso, Romão Batista. Não era assim que ele fazia? Para quem não assistiu, era um cangaceiro que queria ficar do bem e contava até 10 para não matar ninguém. Então, para onde é que nós vamos? A alma vem de Deus e aí nós, o princípio da inteligência e da vida, criada por amor.
criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada em uma forma acanhada e frágil, e tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. Somos nós. Se deliciem em serem isso. A gente cabe nesse corpício, mas na questão 625, Allan Kardec fez uma pergunta desconcertante. Se tivesse um crente aqui, ele ia me jogar uma toalha. Qual foi o espírito mais puro que já pisou na face da terra? E a resposta é Jesus. E Allan Kardec diz assim: Jesus foi o espírito que, em forma humana, atingiu o mais alto grau da sua expressão, servindo para nós de modelo e guia. Ou seja, quando nós tivermos estofo, capacidade de atualizar as nossas potências, o espírito que somos nós vai encarnar num corpo humano e será uma expressão tão boa quanto foi Jesus. E não tenham medo de dizer isso, porque isso não é heresia. Por que a gente pensa que isso é heresia? A gente pensa em heresia que acha que Jesus era um espírito, que era Deus que encarnou num homem aqui na terra. Jesus é um espírito puro, que encarnou aqui na terra. E ali dá para ver como é que é um espírito puro encarnado num corpo humano. Ou seja, você pergunta, cabe um espírito puro num corpo humano? Cabe. Quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se a voz potente do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. Quando a gente para de conversar com o mundo, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente se permite fazer isso, surge dentro de nós uma força que nos esclarece a respeito da nossa essência. São as revelações divinas. São aqueles momentos de epifania que nós encontramos com Deus a partir do silêncio. Deus não virá se apresentar como um ser humano, como uma coisa, como a luz. Ele não vai sair separado da gente. Ele vai aparecer, e como aparece nas pessoas, como aquela energia que assalta todos os sentidos e faz que a pessoa se sinta transportado para um outro lugar que não é aquele que ela se encontra. Um lugar onde não existe dor, não existe sofrimento, não existe tristeza, só existe alegria, e aonde não existe espaço para conceitos. Não dá para dizer é isso, é aquilo, a experiência é essa, porque não é raciocinar. A pessoa não pode raciocinar. É entregar-se e deixar simplesmente ser aquilo que se é, sem conceituar, sem permitir que a mente consciente invada esse espaço e tome o lugar de Deus. Nunca te entregue à desesperança, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que vai alcançar. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Tudo bem aí, gente? Sim. Peraí, espera um pouquinho. Espera aí que ele vai pegar o microfone aqui. Sobre a vinda de Jesus ao planeta Terra, né? Eu ouvi já em algumas palestras, eu não me recordo quem citou isso, mas disse que deu muito trabalho ao mundo espiritual colocá-lo em um corpo humano. Sim. E que isso demorou bastante para poder o corpo humano, digamos assim, receber e caber aquele espírito tão formidável. Aí você poderia falar sobre isso, está dentro do tema, né? Veja bem, Luiz, eu posso falar. Agora, tudo que eu disser vai ser igual ao que a outra pessoa disse, não exatamente a mesma coisa. Vai ser baseado numa teoria do que a gente pensa, porque eu não assisti o episódio e nem sei se foi assim. Eu acho que um espírito perfeito, ele realmente está num grau de vibração muito diferente da densidade do planeta Terra, porque os espíritos que somos nós somos espíritos telúricos.
espíritos ligados às energias aqui da Terra. A gente gosta de música, essas músicas tribais, esse tambor demais, a gente gosta disso, porque nós estamos ligados, nossa vivência é do chakra, do esplênico para baixo, a gente vive do diafragma para baixo. Então, nossa necessidade é comer, reproduzir, satisfazer a vida, as nossas necessidades imediatas são as primeiras. As emoções ficam no segundo plano, a espiritualidade, então, nem se fala. Então, nesse grau evolutivo, realmente, esse corpo denso, ele é muito mais apropriado a um perispírito. O problema não é nem o espírito, é o perispírito, que está nessa condição. Para você que está numa condição volatilizada, bem já evoluída do ponto de vista do espírito, seu perispírito é quase nada. É uma nuvenzinha bem fina. Esse cara daí, ele precisa passar por um processo, não é o espírito, é a questão perispiritual. Agora, se isso leva 1000 anos ou se leva 5 minutos, eu não sei te dizer. O que eu penso é que a encarnação de Jesus é um homem de carne e osso que encarnou, nasceu de uma mulher chamada Maria, o pai provavelmente se chama José. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque ele não é um personagem biografado, ninguém pode afirmar nada a respeito da vida dele, porque não existem relatos fidedignos, existem hipóteses, existem relatos nos evangelhos. Se a gente tomar os evangelhos como história, a gente, tudo bem, pode até construir uma biografia dele, mas não se dá para fazer isso, para afirmar de forma assim objetiva. Então, tem muitas histórias sobre Jesus que são histórias do nosso próprio misticismo, para valorizar uma determinada coisa. Eu me lembro que, uma vez, um espírito que trabalhava conosco, nessa área de cura, o pessoal, ele gostava de botar uns esparadrapozinhos pequenos, assim, ele fazia uma cirurgia espiritual, chegava a botar um esparadrapozinho pequeno na pessoa. Aí um dia eu perguntei para ele, falei, cara, por que você bota esses esparadrapos? Se eu não botar, a pessoa acha que não aconteceu nada. Entendeu? É para a gente, não é para eles. Então a gente cria essas histórias, porque às vezes quer ficar legal, 1000 anos. Aí Miramês diz assim, não, porque o pessoal de Cruzada pegou todos, varreu um umbral e levou todo mundo para uma região chamada Cruzada, onde eles iam ficar 1000 anos escondidos lá. E a gente vê o que aconteceu depois da morte de Jesus. Jesus foi morto 3 anos depois que apareceu. Uns dizem que foi até 1 ano. Então nós matamos Jesus. Esses espíritos que foram tirados do umbral tinham nascido, estavam ali com lanças na mão, promovendo, estavam dentro do templo, fazendo arbitrariedades. Então tem muita história que é muito misticismo. Eu prefiro dizer o seguinte, Jesus me mostra que Deus é tão bom, que às vezes bota na nossa frente um espírito encarnado para a gente dizer, eu posso ser melhor. E às vezes não precisa ser nem Jesus, às vezes você vê uma pessoa que é um amigo, você vê uma pessoa que você encontra na vida, que a pessoa está vivendo de uma forma tão digna, tão interessante, que você diz assim, eu vendo essa pessoa e vendo como ela vive a sua vida e ela lida com seus problemas, eu me inspiro para dizer, eu posso ser melhor. Eu posso não ser igual a ela, mas eu posso ser melhor. Percebe? Então, Jesus é uma figura que eu amo de paixão. É um espírito que eu tenho com uma ligação histórica na minha alma. Agora, eu gosto de falar da Maria Real, eu gosto de falar de um Jesus mais humano do que esse Jesus que está na forma de um papel. Então, de Jesus em Jesus, de espírito em espírito, de Deus em Deus, saímos de Deus e voltamos para Deus. Qual é a nossa grande viagem? Sair da ignorância de volta para a luz. Pois não. Ô professor, esse processo de evolução, você falou aí muito bem, poderíamos ousar dizer que Deus continua evoluindo, ou ele nasceu, foi criado, evoluído, e continua nesse mesmo patamar de essência e essa é mais fácil de responder, por incrível que pareça. Deus, como conceito, para nós é incriado. Por isso é que nossa mente não consegue chegar. E, teoricamente, ele é a sua máxima expressão de potência. Então, ele não evolui por isso. Quando os eleatas falavam da imutabilidade, falavam disso. É tudo tão perfeito que não se mexe. Não se mexe.
Então, Deus é perfeito. E ser perfeito significa dizer, por exemplo, que ele é onipresente. A onipresença de Deus é um negócio interessante, porque a gente diz assim, Deus está ali, Deus está aqui nesse momento e a sua presença é real em meu viver. Aí eu digo, oh Deus, vem até mim. Oh meu Deus, olha para essa pessoa. A gente faz isso. Mas se a gente sabe que Deus é onipresente, eu não preciso pedir para ele vir porque ele já está, porque senão ele não é onipresente, percebe? Então, Deus está em todos os lugares e ele é a máxima potência de todas as coisas. Agora, quais são as potências de Deus? Não sei te dizer. Qual é o tamanho dessas potências? Não sei te dizer. Qual é o espaço de ampliação? Não sei dizer. Porque se ele tivesse sido criado, alguma força maior do que ele o teria criado. E este sim seria o divino e não esse que foi criado. Então Deus ele é incriado, infinito e é plenipotente nas suas máximas potências. Então o divino, como conceito, ele é isso, ele é o máximo de tudo. Santo Anselmo dizia, pense uma coisa grande, pense o mais imenso que você puder imaginar, Deus é maior do que isso. Então, olha a dimensão que ele dá, não existe um limite. O próprio Deus já é um limite. Que a gente diz, Deus a gente já limitou. Então, a gente limita para entender, mas ele é maior do que as nossas compreensões. Então, eu entendi o que você está falando, do ponto de vista da natureza, ele é um ser em expansão, como a gente poderia pensar no universo, mas ele está numa condição tal que ele já é a máxima compreensão de tudo. Aí você diz assim, mas Paulo, poderia ser Deus apenas uma consciência que dentro dela tudo isso aqui se realiza e ele sendo parte de uma outra constituição onde teria uma força ainda maior? Pode. Agora eu não sei te dizer se isso existe ou não. O que a gente pode pensar é que do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teórico, o máximo que a gente consegue chegar é dizer, como diria São Tomás de Aquino, toda causa, todo efeito tem uma causa, e toda causa é efeito de uma causa que lhe precede. E aí você vai, toda causa, 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 causa. Aí você diz assim, o que vai acontecer no pensamento quando eu sei que tudo tem uma causa precedente? Aí ele diz assim, se não houver uma causa primeira, hoje nada existiria, porque ainda, como é infinito, não teria tido a causa que gerou todas as coisas, que estaria perdido no infinito. Então, observe que para que nós estejamos aqui hoje, teve que ter uma causa inicial. E aí, tanto ele quanto Aristóteles dizia, essa causa é incausada. Essa é causa que não tem causa. Ela é por si mesma a própria existência. Então, Deus é a exceção de todas essas regras. Por isso é que a gente não pode compreender. Beleza? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas isso é tudo que eu posso te dar. Bom, gente, é isso. Oi, pois não. A gente sabe, né, que o espírito ele sempre vai evoluindo. E do que eu entendi, né, do que você falou, a gente vai passando por experiências diferentes com essa finalidade, né? Eu já ouvi falar que os animais, né, que não vivem em bando são espíritos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? São espíritos mais evoluídos do que aqueles que encarnam no ser humano, menos evoluídos? Qual seria essa distinção dos espíritos que estão ocupando o corpo humano e desses espíritos dos animais? Que a gente for pensar, os animais são nossos companheiros de jornada e é o único ser, né, vivente, assim, no geral, nos animais, que não mata por matar, como o homem faz, né? Ele mata por necessidade de se alimentar somente. Sei. Entendi o que você está falando no aspecto moral.
O que acontece do ponto de vista evolutivo? A primeira compreensão que os espíritos nos dão a respeito de um espírito novo, vou chamar assim, recém-criado, é que ele vai habitar em formas muito densas, como, por exemplo, o reino mineral. O que o espírito aprende no reino mineral? Ele aprende a densidade e a individualidade. Ele começa a se preparar para uma individualização. Ele ainda não é consciente, ele ainda não tem aquela ideia, eu sou uma pedra, eu sou um cristal, que legal, entendeu? Ele não tem isso. Então, no momento em que esses espíritos estão aqui, eles emanam uma espécie de vibração e existe algo, por sinal, uma coincidência, eu peguei um texto semana passada que falava um pouco sobre essa questão, que é a questão da alma-grupo, que são entidades inteligentes, espirituais, que cuidam deste grande manancial, dando sentido nessas existências. Agora, não pense no planeta Terra, pense no universo. Isso está acontecendo no universo, porque espírito existe no universo inteiro. Na verdade, existe para todos os elementos, existem condições espirituais, porque tudo é emanação de Deus, e a emanação de Deus é a própria essência do espírito. Aí, quando ele sai da condição mineral, ele vai para o vegetal. Então, no vegetal, ele sonha. Ele sonha no vegetal. Então, ele dorme no mineral, sonha no vegetal. Lá no vegetal, ele começa a sentir uma ideia sistêmica, porque o vegetal já é um sistema, ele já percebe a ideia sistêmica e se prepara para uma vivência orgânica. E ele sai dessa condição do vegetal e experimenta uma condição do animal. O animal não tem consciência nem do mal nem do bem. A gente está numa situação de simplicidade e ignorância tão grande que a gente está aprendendo a amar com os cachorros. Então, observe como a gente está. Não é como eles estão, porque o cachorro ele não tem consciência de si mesmo. Ele não tem a menor ideia do que é a vida dele, de que ele tem fim, que você é legal, que você é bom. Não, ele vive ali no contexto de uma relação que ele constrói e que ele não tem esse senso de se perceber como um ser. Ele tem uma noção existencial, ele tem uma noção que é um rudimento da inteligência por conta do instinto, e tem algumas coisas que a gente para pensar se isso aqui é mais do que simplesmente uma coisa irracional. Quem tem cachorro sabe, quem tem gato sabe, e isso é para quem cria leão, para quem cria tigre, acontece de você conseguir ter uma relação amistosa com esses animais. Até com lagartixa, com barata, com formiga, com essas coisas. Agora, quando esse espírito está aqui, ele ainda não tem um componente chamado princípio inteligente. É o princípio inteligente que faz o espírito sair da condição animal e ir para a condição hominal. Então, no livro dos espíritos, vocês vão ver lá uma mudança do espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. O espírito com E maiúsculo é o espírito que já está aglutinado a um princípio inteligente. Então, não faz sentido um espírito com E maiúsculo encarnar num animal, num ser inferior. Por quê? Porque ele não vai poder desenvolver a sua consciência. Ele só pode desenvolver a consciência se ele tiver um aparato psicofísico que lhe dê a capacidade reflexiva sobre si mesmo. Então, qual que é a propriedade do ser com princípio inteligente? Ele pode sair da sua condição interior e ver-se do lado de fora. Então, ele tem consciência que tem consciência. Ele sabe que tem. Ele pensa sobre ela. Ele se julga como um ser pensante. Elabora seu pensamento. Ele faz tudo a partir dessa percepção. Então, a metempsicose, que é a possibilidade da reencarnação dos antigos, de você voltar como um ser inferior, o Espiritismo não acredita nela. Por quê? Porque você não faz o menor sentido ser uma pessoa inteligente, culta, que viveu, que praticou, que desenvolveu todas as habilidades, de repente virou um mosquito da dengue. Vai servir para que isso aí? Nada.
Nem cabe naquilo lá. Então, é preciso pensar que o ser humano ele tem uma condição diferenciada dos animais. Isso nos dá livre-arbítrio, isso nos dá a noção de culpa de Adão, né, de dizer, eu não vi porque eu estava nu, né, eu não apareci porque eu estava nu, e todas as outras coisas, porque na hora que ele foi acusado, ele botou o dedo e apontou para Eva, e Eva apontou para a cobra, como a cobra não tinha braço, não apontou para ninguém. Então, essas características da consciência, só o ser humano tem. Agora, pelo fato do ser humano ser bruto, o ser humano não conseguir ainda expressar a sua potência, a sua capacidade, é outra questão. Aí tem a ver com a evolução. A gente não está evoluindo como a gente deveria. Temos 2000 anos de cristianismo e o pensamento do Cristo ainda não é uma máxima na vivência social. Hoje a gente ainda tem pessoas pegando Jesus, que é um símbolo de amor, de tudo mais, e pendurando de todo jeito, fazendo qualquer coisa com ele. Então isso mostra o quanto a sociedade ainda está nos seus atavismos primitivos, nas suas condições ainda muito medievais. Nós temos um espaço evolutivo. A sociedade vai demorar um pouco, porque é uma dinâmica muito grande para que todo mundo vá no conjunto. Mas individualmente, por que a gente não vai? Essa é a pergunta. O que importa se a sociedade não for? Eu vou. Porque eu sei que eu vou. Entendeu? Então, é isso. Essa questão é a migração. Quando chega na condição humana, está nesse ponto. Antes disso, as forças naturais que cuidam dessas almas, promovendo, de certa forma, essa dinâmica, são espíritos inteligentes que compõem essas chamadas almas grupo. Então, os animais, eles não têm aquela consciência em si mesmos. Tanto que tem uma discussão se no plano espiritual tem animal, tem planta, essas coisas. Até tem, né? Até tem. Não sei se criação dos espíritos ou se, de fato, algum cachorro passa por lá. Mas o fato é que dizem que eles reencarnam quase que imediatamente. Entendeu? Tem um processo muito rápido de reencarnação. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje, realmente, para mim, o maior referencial é que eles são seres que nos ensinam um amor incondicional, eles são seres que se dedicam de forma assim, quase que o tempo integral, abrem mão de si mesmos em função dos seus chamados hoje tutores, e isso realmente para nós é uma grande lição. Os professores, a gente abandonou a filosofia grega, abandonou o Cristo para aprender com os cães. É assim mesmo. É nível evolutivo, a gente está nesse lugar. Tá bom? Ok, gente? Muito material aí para vocês movimentarem os neurônios desse final de semana, né? Domingão é Dia dos Pais, então vamos pensar em termos evolutivos, que os nossos pais são as janelas da vida. Os nossos pais nos trouxeram aqui, e eu não estou falando aqui, não é uma mensagem de cartão de sapataria. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente não tem o pai que a gente gostaria, muitas vezes a gente não tem aquele pai amoroso, muitas vezes o nosso pai não foi o modelo de pai que o nosso modelo mental pediu, mas esse pai foi o pai mais importante para que esse espírito que sou eu aparecesse na minha vida como pai. E isso é algo que eu preciso dizer. Se algum dia nessa encarnação eu fui feliz, se algum dia na minha encarnação eu tive a felicidade de receber aqui, como eu disse a vocês, os meus filhos, eu tive a possibilidade de realizar uma profissão, ou de realizar-me como espírito, ou ter um avanço na minha condição espiritual, eu só tive isso porque alguém um dia disse sim para mim. E eu tenho que agradecer essa pessoa sempre. Obrigado por esse sim. Porque às vezes um espírito está no plano espiritual ali, preso numa lama louca, precisando de uma encarnação para sair desse lugar. E aí a pessoa diz não. E ele demora mais um tempo. E para quem está lá é ruim. E quem diz sim para a gente tem que agradecer. E às vezes a gente não entende, como eu falei para vocês no começo. Mas se, por exemplo, o meu pai fosse uma pessoa molenga e eu fosse um espírito rebelde, eu continuaria rebelde. Então eles às vezes vêm de uma forma assim, empacotado de uma maneira estranha. Mas a gente deve sempre pensar em Deus e agradecer por essas pessoas terem dito sim.
Às vezes são pessoas abjetas. Às vezes são pessoas que fazem coisas horríveis. Nesse caso, você deixa ele no cantinho dele, você se isola, você se protege, você cuida da sua integridade física, psíquica, moral e ora por ele, para que ele em outras vidas encontre oportunidades de melhorar, porque mesmo na sua insanidade, ele te deu um presente maior do mundo, que é a sua vida. Então, domingo a gente está homenageando essas pessoas que disseram sim para a gente, e por isso a gente evoluiu um pouco mais, tendo a oportunidade de viver. Que a paz do Cristo esteja em seus corações. Vamos em paz, em nome de Deus, que assim seja.